lá, você sabia que existem 5 sinais silenciosos que mostram que o seu coração ele pode estar em risco? Então vamos descobrir esses importantes sinais no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Gabriel Soares, sou médico e para começar eu digo sem dúvidas que o coração é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Ele trabalha incansavelmente 24 horas por dia, bombeando sangue que nos mantém vivos e ativos. Sabendo disso, é fundamental estarmos atentos a qualquer sinal que possa indicar que ele não está funcionando perfeitamente. Acontece que muitas vezes, quando o coração ele começa a enfrentar dificuldade, ele envia sinais sutis que quase imperceptíveis no nosso dia a dia agitado. Então esses sinais podem ser silenciosos e acabam passando desapercebidos. E é aí que mora o perigo. Vamos detalhar cada um deles, explicar por que eles ocorrem e, o mais importante, entender por que você jamais deve ignorá-los. Lembre-se que a prevenção e a detecção precoce são as melhores formas de cuidar da saúde do seu coração e garantir um futuro mais saudável e bem mais tranquilo. Fique conosco então e descubra agora os 5 sinais que podem fazer toda a diferença, sendo que o último deles que irei falar é um dos mais importantes. Então vamos lá, o 5º sinal é o cansaço excessivo. Sabe aquela sensação de acordar já exausto, mesmo depois de uma noite de sono reparadora? Ou sentir uma fadiga profunda, que pode até dificultar nas tarefas simples do dia a dia, como subir o lance de escadas, caminhar poucos metros. Se essa sensação de cansaço constante tem se tornado frequente na sua vida, é hora de acender um sinal de alerta. Esse cansaço excessivo ele pode ser um dos sinais silenciosos de que o seu coração ele não está conseguindo bombear o sangue de forma eficiente para todo o nosso corpo. Quando o coração ele está enfraquecido ou com alguma dificuldade em sua função, os músculos e os órgãos não recebem oxigênio e os nutrientes que são necessários, levando a essa sensação persistente de falta de energia. É importante observar se esse cansaço ele piora com a atividade física, mesmo que seja um esforço leve. Se você nota que as atividades que antes eram fáceis e agora te deixa extremamente exausto, procure investigar a causa. Nem sempre o cansaço é apenas resultado de uma noite mal dormida ou um dia bem agitado. Ele pode ser um indicativo de que o seu coração precisa de atenção. O 4º sinal é o inchaço nas pernas e pés. Você tem notado que as suas pernas e pés têm ficado inchados com mais frequência, especialmente no final do dia? Se ao pressionar a pele da canela ou do tornozelo, a marca do seu dedo demorar a desaparecer, fique atento. Esse inchaço, conhecido como edema, ele pode ser um sinal de que o seu coração não está bombeando sangue com a eficiência necessária. Quando o coração ele falha em manter uma circulação sanguínea adequada, o líquido presente no sangue ele pode começar a se acumular nos tecidos do corpo, principalmente nas áreas mais baixas devido à gravidade. Isso causa um inchaço característicos nos tornozelos, pés. Em alguns casos pode até afetar as mãos e o abdômen. É importante observar esse inchaço se ele é bilateral, ou seja, se ocorre em ambas as pernas e pés, pois essa é uma característica comum do edema causado por problemas cardíacos. Se você percebe esse sintoma com frequência, não o ignore, porque ele pode ser um indicativo de que o seu coração ele precisa de uma avaliação médica. O 3º sinal é a tontura e o desmaio. Se você sentir tontura às vezes, pode acontecer com qualquer um, mas se você tem experimentado tonturas frequentemente, sensação de cabeça leve ou até mesmo episódios de desmaio ou perda momentânea da consciência, é crucial investigar a causa. Esses sintomas eles podem ser sinais de arritmias cardíacas, que são alterações no ritmo normal do coração, ou quedas bruscas da pressão arterial, que podem comprometer o fluxo sanguíneo adequado para o nosso cérebro. Quando o coração ele não está batendo de forma regular ou com a força necessária, o cérebro ele pode não receber oxigênio suficiente, levando a essas sensações de tontura e, em casos mais graves, até o desmaio. Se esses episódios ocorrerem mais de uma vez, mesmo que pareçam passageiros, não deixe de procurar um médico imediatamente. Ignorar esses sinais pode ser perigoso,
porque eles podem indicar problemas cardíacos que precisam de diagnóstico e tratamentos adequados. Se você está gostando desse vídeo e quer que ele ajude a salvar mais vidas, se inscreva agora para que ele alcance ainda mais pessoas. O segundo sinal é a falta de ar. Sentir falta de ar após um esforço físico intenso é normal, mas se você começa a sentir falta de ar ao deitar ou durante as atividades leves do dia a dia, ou até mesmo em repouso, esse pode ser um sinal importante que algo não está bem com o seu coração. A falta de ar, ela também conhecida como dispneia, pode indicar um quadro de insuficiência cardíaca, uma condição em que o coração não consegue bombear o sangue suficientemente para poder atender às necessidades do nosso corpo. Uma outra possível causa para a falta de ar é o acúmulo de líquido nos pulmões, um problema que pode ocorrer quando o coração, ele enfraquecido, não consegue remover o sangue adequadamente da circulação pulmonar. E esse sintoma ele é relativamente comum em pessoas com uma insuficiência cardíaca e ele pode piorar quando a pessoa se deita, porque a gravidade facilita o acúmulo de líquidos no pulmão. Se você tem sentido falta de ar de forma incomum, procure orientação médica para poder identificar a causa e iniciar o tratamento adequado se for necessário. O primeiríssimo sinal e muito importante é o desconforto do peito. É importante estar atento a qualquer tipo de desconforto na região do peito. Nem sempre será uma dor forte, lancinante, como muitas vezes a gente vê nos filmes. Em alguns casos, o sinal ele pode ser mais sutil, uma sensação de pressão, aperto, uma queimação ou peso no meio do peito. Esses desconfortos eles podem ser intermitentes ou persistentes e merecem atenção. É fundamental ficar ainda mais alerta se esse desconforto no peito vier acompanhado de outros sintomas, como o suor frio, náuseas, vômitos ou dor que irradia para o braço esquerdo, ou ambos os braços, tá? Até mesmo mandíbula, pescoço e nas costas. Esses sinais eles podem indicar uma emergência médica, como um ataque cardíaco, né? Que é o infarto do coração, que exigem que você procure um hospital imediatamente. Porque mesmo o desconforto seja leve, mas persistente ou recorrente, não hesite em buscar uma avaliação médica para poder descartar qualquer problema cardíaco. Agora, quais os fatores que aumentam a chance de doenças cardíacas? É importante lembrar que algumas condições, hábitos de vida podem aumentar significativamente o risco de desenvolver doenças cardíacas. A idade acima de 60 anos é um fator de risco importante, assim como a presença de hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes, colesterol alto e até mesmo a obesidade. O sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física regular, o ato de fumar diariamente, também são fatores de risco bem estabelecidos para os problemas cardiovasculares, tá bom? Se você se encaixar em algum desses fatores de risco, é ainda mais importante redobrar a atenção quanto aos sinais que o seu corpo ele emite. A combinação de fatores de risco com o surgimento de alguns dos sinais que discutimos nesse vídeo exige uma avaliação médica mais urgente e cuidadosa. Adotar um estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada, prática regular de exercício físico e até mesmo o abandono do cigarro é fundamental para poder reduzir o risco de doenças cardíacas, especialmente se você tiver algum desses fatores de riscos que foram mencionados, tá bom? Nunca se esqueça que seu coração ele é um órgão inteligente e ele se comunica quando não está bem. Por isso, não ignore os sinais como cansaço excessivo, inchaço nas pernas e pés, as tonturas, os desmaios inexplicáveis, falta de ar repentina e qualquer desconforto, mesmo que seja leve, no peito. A prevenção e atenção constante aos sinais que o seu corpo emite são os primeiros e mais importantes passos para poder evitar complicações mais sérias e garantir a saúde do seu coração a longo prazo. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, se você já sentiu algum desses sintomas que nós mencionamos ao longo desse vídeo. Ou você conhece alguém que já passou por algo parecido e descobriu algum problema no coração? Compartilhe conosco a sua história, tá bom? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.